Deus para a igreja é o chamado de Deus para nós. E o título da palavra é Ungida para Reinar. Ungida para reinar. E eu quero usar como história base a história de Esther. Quantos aqui já ouviram falar da história de Esther? Aleluia. Esther é uma mulher, uma imigrante, que trouxe um grande avivamento na sua nação e nas nações da terra. O chamado de Deus para essa igreja, uma igreja imigrante, também é um chamado semelhante ao chamado da vida de Esther. Que ela seja ungida para reinar sobre a terra. Que através da sua história, que através da história dessa igreja, as gerações sejam abençoadas. Amém? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, pedimos a unção do Teu Espírito, para que a Tua palavra possa encontrar corações e mentes totalmente abertos para a Tua palavra penetrar, ser como uma semente que vai trazer frutos, não apenas nessa geração, mas nas próximas gerações. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu quero dividir a história de Esther em três tempos. Três tempos. A primeira etapa na vida dela, eu chamo de o período da impossibilidade. Né? Aconteceu, você pode abrir comigo a sua Bíblia lá no livro de Esther. Nós vamos estar falando rápido sobre a história, como você já conhece. Capítulo 1, versículo 3, fala sobre o banquete do rei. E o rei trouxe todos os seus utensílios mais chiques, né, vamos dizer assim, e promoveu uma grande festa. Nós estamos aqui numa grande festa, estamos no final de uma grande celebração. E existe um banquete do rei preparado para você. O rei Assuero representa, nós estamos representando como o rei dos reis, né? Como uma figura do rei dos reis. E o rei Assuero, para mostrar toda a sua glória e a grandeza do seu reino, ele então convocou lá os seus nobres e deu um banquete, uma festa, não de 30 dias, mas de 180 dias. 6 meses de festa. E não muito feliz, não muito contente com apenas os 6 meses, ele ainda estendeu para mais 7 dias, para todo o seu domínio. Imagina que festa que aconteceu ali. Alguém pode me emprestar uma Bíblia? Porque o meu iPad resolveu travar. Obrigada. Aí, obrigado, pastor. Nem sempre, né, a tecnologia acontece do jeito que a gente planeja. Ok. Então, o versículo 3 diz assim: no 3º ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e um banquete a todos os oficiais. Estavam presentes os líderes da Pérsia, da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Então, foram 180 dias, o versículo 4. Aí, depois, no versículo 5, diz: terminados esses dias, ele deu um banquete no jardim, diga comigo, no jardim interno do palácio, de 7 dias, para todo o povo que estava na cidadela de Suzã, do mais rico ao mais pobre. Gente, eram 137 províncias, ou seja, nações. Em 7 dias, e aqui a Bíblia diz que tudo era à vontade. Tudo à vontade. Imagina a grandeza deste reino, imagina quanto dinheiro, quanto poder tinha esse rei. E a palavra de Deus diz que esse homem, ele era casado com uma mulher muito bonita, chamada Vasti, né? E quando terminou esses 7 dias, ele queria mostrar a beleza dela para todo mundo e mandou chamá-la. O versículo 9 diz assim: enquanto isso, a rainha Vasti também oferecia um banquete às mulheres no palácio do rei. E no 7º dia, quando o rei já estava alegre, mandou chamar, tarararará. E aí, o que aconteceu? O que você acha que ela respondeu? Eis-me aqui, meu rei amado. Na verdade, não foi isso. A Bíblia diz, versículo 12: quando, porém, os oficiais transmitiram a ordem do rei à rainha Vasti, esta se recusou. E o rei ficou furioso e indignado. Então, naquele momento, ela perdeu o seu lugar de rainha. Naquele momento, ela foi retirada. Ela foi retirada do seu lugar.
E versículo 20 diz: assim, quando o decreto real for proclamado em todo o domínio, todas as mulheres respeitarão seus maridos. Então, o que aconteceu? O rei disse o seguinte: a rainha, ela é uma mulher de influência. Se eu deixar que isso aconteça, todas as mulheres vão deixar de honrar e respeitar os seus maridos. Então, o que eu devo fazer com ela? Chamou os seus nobres, seus oficiais, e aí resolveram que ela seja retirada, que ela nunca mais entre na presença do rei, porque ela desvalorizou a presença do rei. Agora, eu quero abrir um parêntese aqui. A rainha Vasti, ela representa aquela igreja que também está ocupada demais com os seus banquetes, com os seus afazeres, que está mais preocupada em fazer as coisas do reino do que agradar a pessoa do rei. Que ela está mais preocupada com os banquetes, com os congressos, com os eventos, com fazer para o reino, do que com a presença e com a pessoa do rei. Você quer ser uma igreja de avivamento? Você quer ser ungido para reinar? Nunca abandone a presença do rei. Nunca valorize as coisas do reino mais do que a presença do rei. Porque o rei é o mais importante da sua vida. Você nasceu para adorar o rei. Você nasceu para agradar o coração do rei. E essa é a mensagem que eu quero trazer para você. Quando a igreja se preocupa em agradar o coração do rei, nada vai te faltar. E não apenas não vai te faltar, Deus vai te fazer transbordar, vai fazer você ir além. Mas tudo começa no seu coração, o entendimento do seu chamado, entendimento do seu propósito principal. A principal coisa, que a rainha nasceu para o coração do rei. Então, aqui no capítulo 2, foi então lançado o primeiro concurso de Miss, né? Que já se ouviu falar. Tocou então a trombeta, fizeram um decreto que todas as virgens, as moças bonitas, fossem trazidas para o palácio. E ali então, depois que elas ficassem em tratamento de 1 ano, esperando, cada uma delas ia ter uma noite com o rei. E dessa uma noite com o rei, aquela moça que mais agradasse o rei se tornaria rainha no lugar de Vasti. E a Bíblia diz então, conta então, que havia essa menina linda chamada Hadassa. E ela morava ali. Vamos lá, o capítulo 2, vamos lá. Vamos lá, versículo 5. Nesse tempo vivia na cidadela de Susã um judeu chamado Mardoqueu. E aí ele disse que ele foi levado lá como exilado, né? Quando Nabucodonosor levou todos os prisioneiros no reino de Judá. E Mardoqueu tinha uma prima chamada Hadassa, que havia sido criada por ele, porque ela não tinha nem pai nem mãe. Essa moça, conhecida como Esther, era atraente e muito bonita. E Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram, mas quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas e colocadas nos cuidados de Hegai, e Esther também foi trazida e confiada à encarregada do harém. E a moça o agradou, e ele a favoreceu, e ele logo colocou o tratamento de beleza, comida especial, designou 7 moças escolhidas no palácio, e foi então transferida para o melhor lugar do harém. E versículo 10 diz que Esther não tinha revelado que povo ela pertencia, nem a origem da sua família, porque Mardoqueu a havia proibido de fazê-lo, e diariamente ele passava de um lado para o outro para saber como ela estava acontecendo. Agora o versículo 12 tem algo muito interessante. Antes de qualquer daquelas moças se apresentar ao rei, devia completar 12 meses de tratamento no spa. No spa da Pérsia, né? O tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e cosméticos. E quando ia se apresentar ao rei, a moça recebia tudo o que quisesse para levar, né, consigo para o palácio real. À tarde ela ia, de manhã voltava e ficava sob os cuidados do rei. E não voltava a menos que o rei se agradasse dela e mandasse chamar pelo nome. Até aí. 12 meses. Quem gostaria? Vamos sortear aqui, né? Quem ganhar vai passar 1 ano no spa. Todo o tratamento que você quiser, de graça. Que bênção, né, gente? O rei se preocupa com a sua beleza, igreja. Amém? Deus quer ver uma igreja linda, abençoada, maravilhosa. Enfim,
E a palavra do Senhor diz que 6 meses eram com óleo de mirra. Eu trouxe comigo aqui um óleo da unção. Este óleo, ele tem a mesma essência de Êxodo capítulo 30, onde o Senhor deu a receita do óleo para Moisés, para ungir o tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo era o lugar de encontro com a presença de Deus, onde Deus, lá no deserto, se encontraria e manifestaria sua glória para o seu povo, onde o povo viria a glória de Deus e ouviria a voz do Senhor. Mas antes da glória se manifestar, precisava haver uma unção. A Bíblia diz que todo o tabernáculo tinha que ser ungido. Todos os utensílios tinham que ser ungidos. E só depois dessa unção é que a glória de Deus se manifestou. Então a unção sempre é preparação para algo maior. A unção não é um fim em si mesmo. A unção, não busque apenas a unção é apenas o início. O que Deus realmente quer é manifestar a sua glória no seu templo. E quem é o templo? É a igreja, somos nós, eu e você. Hoje o Espírito Santo habita onde? Habita em mim, habita em você. Nós somos essa noiva, nós somos essa igreja apaixonada pelo Senhor. E nós precisamos estar perfumados com um perfume que agrada o coração do rei. O rei mesmo designou: ninguém pode entrar na sala do trono sem o cheiro da mirra. Nenhuma mulher pode entrar na minha presença sem primeiro ficar totalmente imergida, submergida, saturada com essa unção. A unção da mirra. E eu fui estudar sobre a mirra. De onde vem a mirra? Por que a mirra agrada o coração do rei? Por que não outra essência? Por que a essência da mirra? A mirra vem de uma árvore importada de outra nação, ou seja, ela é cara. Ela não dava a Israel, ela vinha da Arábia, vinha de outras nações. Mas ela vem da casca de uma árvore, que essa casca precisa ser cortada, ferida. E quando ela é cortada, sai ali uma secreção, como a gente tem lá no Brasil, né, a seringueira, sai ali como se fosse uma lágrima vermelha, uma lágrima de sangue. E então ela se transforma numa substância gelatinosa, endurece. Só que ela não tem cheiro quando ela está assim endurecida. Só tem 2 maneiras da mirra ficar perfumada. A primeira é quando ela passa pelo fogo. A segunda é quando ela é amassada, triturada, se torna um pozinho muito fino e é colocado no óleo. E ali no óleo, ela exala o perfume que agrada o coração do rei. O que é que eu quero dizer com isso? A palavra mirra vem do hebraico marar, que significa amargo. Mas também significa fluir, aquilo que flui. Mas, então, o que Deus quer falar com a sua igreja através disso aqui? As figuras falam no nosso coração. Quando a sua vida está sendo cortada, a árvore fala de vida. Fala de pessoas. A Bíblia diz: somos chamados carvalhos de justiça. Deus sempre nos compara com as árvores. Então a árvore que é ferida, a sua casca que é ferida, que é cortada, quando as pessoas vêm, quando situações na sua vida vêm e te ferem, fazem sangrar o seu coração, o que é que você vai fazer com essa dor? Vai deixar endurecer? Ficar uma pedra dura, endurecer o seu coração? Ou você vai deixar que o fogo do Espírito Santo venha e faça fluir uma unção, um cheiro perfumado que vai chegar na presença do trono do Senhor? Você quer transformar a sua dor em adoração? Transforma, pega essas dores e leva como pozinho fino, como aquilo que é moído. Deus, Senhor, eu estou sendo moído, estou sendo tocado, está sendo ferido, está doendo. É como se eu estivesse sendo moída por dentro. Ó Deus, mas eu vou levar todas as minhas dores para o lugar do óleo do teu Espírito e deixar que o Espírito Santo de Deus cure o meu coração. No lugar da minha dor, vou ser adorador. Amém? No lugar onde as pessoas me atiram pedras, eu vou pegar essas pedras e vou construir um altar para o Senhor. Vou construir um altar de adoração. Porque ninguém, como nós acabamos de cantar aqui, não importa o que eu estiver passando, eu vou passar adorando. A mirra é o símbolo da morte. Morrer para si mesmo e viver para Deus. Entregar aquilo que é de mais precioso e receber a bênção do Senhor, receber o abraço dEle, receber a aprovação dEle.
Amém? Na presença de Deus você é curado. Na presença do Senhor, toda amargura se transforma em perfume. Aquilo que vem para te destruir é o que Deus vai te usar para curar na vida de outros. Aquilo que vem para te machucar, quando você entrega ao Senhor e permite que a mão de Deus, que o Espírito Santo, que o amor dele passe sobre você, porque o óleo perfumado é como o bálsamo que cura. Ele pode mudar a sua história. Entrega as suas dores no altar do Senhor, na presença do Espírito de Deus. E você vai receber esta unção, a unção que agrada o coração do rei. Amém? Aleluia. Esther passou, né? O nome dela foi mudado, o nome dela era Hadassa. Hadassa significa murta. A murta também é uma planta perfumada que é usada na festa dos tabernáculos lá em Israel. São 4 coisas que eles carregam durante os dias da festa. E a murta é uma delas, para celebrar o rei. Celebrar o governo do rei. Tem um cheiro. A festa dos tabernáculos tem o cheiro da presença do rei. E Esther significa estrela. Estrela por quê? Eu acho que para lembrar a primeira estrela de Davi e para lembrar que o Senhor é a nossa estrela da manhã. E quando Jesus nasceu, a estrela guiou até onde Jesus estava para que ele pudesse ser adorado. Não é verdade? Deus quer fazer você assim. As pessoas vão olhar para você e você vai guiar as pessoas aonde tem a presença de Deus para que Ele seja adorado. Não é para chamar atenção para você. É para guiar. A luz que está sobre você não é para atrair para você. A luz que está sobre você é para que você possa conduzir as pessoas onde Jesus está presente. Porque Ele é digno de toda glória, de toda honra, de toda adoração, de todo louvor. Eu imagino que Esther, depois de 6 meses passando aquela mirra, a mirra também é adstringente, ela cura até celulite. É uma beleza, se você estudar sobre a mirra, você vai querer passar a mirra. Então, a mirra, ela curava doenças do estômago, e a pele ficava macia, cheirosa, perfumada. Eu imagino que depois de 6 meses, onde ela passava, né? Ela estava a própria mirra ambulante. Imagina o cheiro que aquela mulher passava. Meu Deus, que cheiro é esse? Começou a atrair os olhos das pessoas. Porque a unção atrai os olhos das pessoas para você. Mas ela sabia qual era o propósito da mirra. Não era para atrair os olhares dos homens para ela. Era simplesmente para agradar o coração do seu rei. Ela sabia qual o motivo do seu chamado. Ela sabia que ela não fazia parte daquela tribo. Não fazia parte daquele povo. Mas ela recebeu um convite do rei. Ela recebeu um chamado do rei. E esse decreto do rei disse: vem para o meu palácio. Tem um lugar para você no meu palácio. E se você agradar o meu coração, você vai entrar na sala do trono. Eu vou colocar uma aliança no teu dedo. E você vai reinar comigo. Oh! Só que o primeiro pré-requisito é a mirra. Ninguém entra na presença do rei sem o cheiro da mirra. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não vou viver para mim mesmo. Eu vou viver para agradar o coração do meu amado rei. Glória a Deus. Aleluia. E a Bíblia diz então que, né, eu acredito que tinham mais ou menos 1.200 mulheres. E ela esperou muito tempo para ter uma noite com o rei. Uma noite pode fazer a diferença na sua história. Talvez hoje seja essa uma noite na sua vida. Uma noite na presença do rei muda a sua história de uma vez. Basta 1 minuto na presença dele. Basta um momento na presença do rei. Então elas se preparavam. E a Bíblia diz, vamos ler comigo, por favor. Capítulo 2, né? O versículo 15. Quando chegou a vez de Esther, filha de Abiail, que tinha adotado como filha, ela não pediu nada. Nada além daquilo que Hegai sugeriu. Versículo 16, ela foi levada ao rei no 10º mês, no 7º ano. E o versículo 17 diz, e o rei amou Esther mais do
que todas as mulheres. E ela foi favorecida, ganhou a sua aprovação mais. E então ele colocou a coroa real e a tornou rainha no lugar de Vasti. E deu um grande banquete, o banquete de Ester, para todos os seus nobres e oficiais. Proclamou feriado em todas as províncias e distribuiu presentes por sua generosidade real. Uau! O período da impossibilidade é também o período da sua oportunidade. Quando tudo parece impossível, Deus abre uma porta. A porta da oportunidade se abre, é ou não é? Quem aqui já passou por um momento impossível? Eu me lembro, eu e meu esposo, né? Passamos por um momento de impossibilidade. Nós fomos casados durante 7 anos sem filhos. Já somos casados há 25 anos. Apaixonado por esse homem lindo também, né? Eu falo para ele que ele é o meu Gibson. Viu, gente? Essa cara de artista que ele tem, né? Mas, enfim. 7 anos sem ter filhos. Impossível. Tratamento, cirurgia, fizemos nada. Mas quantos sabem que o nosso Deus é o Deus do impossível? E aí, o que eu fiz? Eu fui para a presença de Deus, eu fui lá buscar a minha mirra, fui perfumar a presença de Deus. E comecei a anotar tudo que a palavra de Deus diz, todos os milagres dele. E comecei a anotar, e comecei a cantar. E Deus me deu esse cântico, que eu com certeza você conhece. O meu Deus é o Deus do impossível. Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Comecei a cantar os decretos do rei. E tem uma parte que diz: faz da estéril mãe de filhos. Eu estava cantando para gerar fé no meu coração. Porque quando você canta os decretos de Deus, aquilo que você ouve começa a gerar fé. Amém? A voz que você ouve determina o seu destino. As vozes que você dá ouvido determinam as suas escolhas. Enquanto você estiver dando atenção para a sua impossibilidade, não tem jeito, é imigrante. Esther seria impossível, gente. Hoje eu sou mãe de 2 filhos, sabe? Para você saber. Minha filha tem 18 anos, meu filho tem 15 anos. São uma bênção do Senhor. São flechas na mão do Senhor. Eu já mostrei a foto deles aqui. Enfim, Deus faz o impossível acontecer na nossa vida. Mas você precisa entender que a sua impossibilidade é a oportunidade do sobrenatural de Deus acontecer na sua história. Que você não está aqui para escrever a sua própria história. Você está aqui para escrever a história de Deus nessa geração e nas próximas gerações. Então acorda, igreja. Levanta o seu louvor. Mesmo quando estiver sangrando, você vai passar adorando. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Para Esther seria impossível, porque ela era uma imigrante, talvez até ilegal, porque ela era uma mulher no mundo de homens, porque ela era uma órfã, ela vinha de uma família totalmente desintegrada, né? Desqualificada, aparentemente, mas ela tinha uma coisa, ela conhecia Deus. E ela tinha um conselheiro que vivia debaixo da orientação do Espírito Santo. Ela era submissa à sua liderança. Ela tinha aliança com o seu mentor. Você quer alcançar mais de Deus? Comece a honrar os seus líderes. Comece a ouvir a voz deles. Comece a prestar conta para as pessoas que amam você e querem ver você crescer. Amém? Este é um dos segredos de Esther. Ela sabia ouvir a voz correta. Ela não dava ouvidos a qualquer voz. Quando Mardoqueu chegava e falava, faça isso, ela fazia. Não diga o seu nome. Ela não disse o seu nome. Não faça isso. Ela não faça agora. Ela fazia. Porque ela sabia que aquele homem era a pessoa que Deus tinha colocado para determinar o destino dela. E trazer o propósito dela à existência. Agora tem algo especial aqui. Como eu disse aqui no capítulo 2. Disse que quando chegava a vez de uma dessas moças ir na presença do rei, ela podia entrar lá, nas recâmaras do palácio, e pegar o que quisesse para ela. Sim ou não? Vocês viram aí, né? E quando chegou a vez de Esther, diga comigo, chegou a vez de Esther. Diga, chegou a minha vez. Chegou a vez da igreja de São Francisco. Chegou a sua vez.
Chegou um novo tempo. Chegou aquele dia tão esperado. O dia do milagre, o dia do impossível, o dia da oportunidade, o dia de estar na presença do rei chegou. E olha, quando chega esse dia, você pode entrar lá nos lugares, tem uma chave, um lugar secreto que só quem é chamado pelo nome pode entrar. E ela podia entrar lá e pegar qualquer joia que ela quisesse, vestir o que quisesse, seria dela para sempre. E eu acredito que as outras moças, né? Entraram lá, hoje é meu dia. Então, vou colocar lá uma coroa real, vou me empetecar de joia, vou colocar anel em todos os dedos, até no dedo do pé. Porque, sei lá, se o rei não gostar de mim, pelo menos meu futuro está garantido. Brasileiro costuma pensar assim, né, gente? Eu que vou garantir o meu. Sabe que tem muita gente vindo na igreja desse jeito? Não sei, pelo menos garantir que eu vou entrar no céu. Vou garantir que a minha família vai ser abençoada. Deus, me dá mais um pouco, me enche de coisas. Eu só vou para o reino de Deus se Ele me der. O que Ele tem que Ele vai me dar? Se alguma coisa acontecer na igreja que eu não gostei, estou fora. Porque eu só vou lá pensando em mim, no meu bem-estar, no meu ganho pessoal. Qual foi o diferencial da vida de Esther? Qual será o diferencial da igreja do avivamento do século 21? O segredo de Esther. Quando chegou a vez de Esther, ela não pediu nada. Quando foi a última vez que você chegou diante da presença de Deus sem uma lista de pedidos? Simplesmente para agradecer e dizer obrigado, Senhor. Eu nem mereço estar aqui no teu reino, mas foi o teu amor que me chamou. Pela tua misericórdia, o Senhor incluiu o meu nome e eu estou aqui. Então, eu só estou na tua presença hoje para te dizer obrigado. Eu te amo, Senhor. Eu só quero estar na tua presença. Eu quero cantar louvores ao Senhor, não pensando no que eu vou ganhar. Eu não vou dar oferta apenas pensando no que eu vou ganhar. Eu vou me entregar, porque eu te amo. E por que eu te amo? Porque eu reconheço que o Senhor me amou primeiro. Que foi o Senhor que me chamou. Eu que nem era povo, a Bíblia diz isso. Nós nem éramos povo. Mas Ele nos chamou. E por causa de Jesus, nos incluiu. Amém? Aleluia. Ela não pediu nada, ela só pediu um conselho. Ela chamou Hegai. E disse, Hegai, hoje eu tenho o privilégio de entrar na sala do trono do rei. E eu nunca estive lá. Eu não sei qual é o protocolo real. Eu não sei o gosto do coração do rei, porque eu não conheço, mas você conhece. Então me ensina. Qual é a cor que o rei gosta? É essa cor que eu vou usar. Qual o perfume que ele gosta? Isso eu sei, a minha. É isso que eu vou estar perfumada. Que tipo de joia eu devo usar? E sandália? Alto, salto baixo? Não me importa o que eu quero. Importa o que ele quer. Porque eu entendo que o meu chamado, eu estou neste palácio com uma única missão: agradar o coração do rei. E quando ela entrou na sala do trono, e o rei olhou para ela, vestida com as vestes que agradavam, vestes de louvor, vestes de adoração, adornada com as pérolas, né? Vamos dizer, talvez seja pérolas, que a pérola fala de algo precioso que vem da perda, da dor, do sofrimento, que é formado no decorrer do tempo. Isso agrada o coração do rei, o seu caráter, a sua vida, a preciosidade do seu coração, das suas escolhas e decisões. E ela foi entrando, e o rei apaixonou-se por ela. E naquele momento colocou um anel, uma aliança no seu dedo. E ela se tornou rainha no lugar de Vasti. Aquilo que era impossível aconteceu. Ela saiu do primeiro tempo, o tempo da impossibilidade, e entrou no segundo tempo. O segundo tempo é o tempo da intimidade. Diga intimidade.
a intimidade com o rei. O chamado de Deus para essa igreja é: tenha intimidade com o rei. Deus está chamando você para um lugar mais profundo, um lugar mais íntimo, um lugar onde o seu coração está totalmente aberto para agradar o coração dele. Que você não fica aqui apenas por aquilo que vai ser bom para você, mas aquilo que vai ser bom para ele. Amém? Rapidamente, eu vou só tocar rapidamente no terceiro ponto, que é o terceiro tempo, que é o tempo da autoridade. E eu creio que este é o tempo que Deus está querendo decretar sobre essa igreja, pastor Fernando. A igreja não é apenas chamada para entrar no palácio, para ter intimidade com o rei. A partir daquele momento, ela não teve mais necessidade nenhuma, porque ela já era rainha, ela não tinha mais medo, porque ela sabia que os exércitos do rei estavam ao seu redor, cuidando dela. Ela não pedir nada, porque toda a provisão do palácio era dela, por causa da aliança. Por causa daquela aliança, ela se tornou muito mais rica do que qualquer uma daquelas mulheres que foram só pedir. Então ela entrou no tempo da intimidade e ficou tranquila, ficou na bênção, estava confortável. Mas sabe o que aconteceu? Um inimigo, Deus tinha agendado o inimigo para fazer ela crescer. Porque muitas vezes você pede para Deus te fazer crescer e primeiro Ele agenda o inimigo. Porque, gente, não é por nada não. Quem aqui? A gente faz, né? Quem levanta peso. Se você quiser criar resistência muscular, você tem que pegar mais peso. E vai doer. Mas é o único jeito de você criar musculatura forte. Deus quer uma igreja forte. E quando ele escala um inimigo, não é porque o inimigo vem para te destruir. Ele vem para te mostrar como Deus te vê forte. Ele vem para mostrar que Deus quer te fazer maior. Ele já te viu. A Bíblia diz: nenhuma tentação vem antes de Deus te dar o escape. Nenhuma. Então Deus já te deu. Deus já te deu. Começa a glorificar o Senhor, porque Ele já te deu. Ele já te deu. Ele já te deu. Não saia deste lugar. Não saia deste lugar. Da sua posição de rainha. Você nasceu para reinar, igreja de Deus, Senhor. E entrou então o inimigo. O inimigo emitiu um decreto de morte, que ia exterminar não apenas ela, não apenas a família dela, mas toda a nação. E ela não sabia. Mas então Mardoqueu começou a chorar com um pano de saco e ela mandou roupa para ele. Ele disse: não, você precisa interceder na presença do rei. Porque quando o inimigo decreta morte sobre a sua família, quando o inimigo decreta morte sobre a sua história, sobre a sua genealogia, sobre a sua descendência, só existe um lugar que você pode remover decretos de morte e estabelecer decretos de vida. E este lugar se chama a sala do trono do rei. Aleluia. Amém? Você quer mudar a história da sua família? Remover os decretos de morte que o inimigo tem tentado roubar. A família está debaixo do decreto de morte, não apenas nos Estados Unidos, mas em todas as nações da terra. Se você olhar bem. Mas Deus quer uma igreja que vai trazer avivamento nas famílias. Como Esther foi usada para o Senhor. E aí a palavra de Deus diz que Amã escreveu então esse decreto. E olha o capítulo 4, né? Quando Mardoqueu disse assim para ela. Versículo 13: não pense que pelo fato de você estar na intimidade do palácio, né, do rei, você será a única que se escapará, porque se você ficar calada nessa hora, Deus vai levantar socorro de outra pessoa, porque o propósito de Deus vai se cumprir. Se você não se dispuser, Ele usa outro. Você foi escolhido, mas você precisa se oferecer, se render. Então, não pense. E aí, se você ficar calado nessa hora, você e sua família morrerão. Mas quem sabe, não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Você chegou aqui para este momento de tribulação, de dificuldade, de luta. Deus escolheu você para solucionar o problema que você acha que não tem solução. Então, Esther falou assim: mas olha, já tem 30 dias que o rei não me chama. E todo mundo sabe que se eu aparecer na frente do rei lá, só tem um decreto, ó, morte. A não ser que o rei estenda o seu cetro de ouro, né? Só tem uma possibilidade remota. Se o rei estiver de boa, ele vai estender o cetro de ouro. Se ele estender o cetro de ouro, então o decreto de morte será removido. E aí ela fez essa escolha. Então faz o seguinte: chama a nação inteira e vamos jejuar 3 dias.
Eu jejuarei, as minhas servas jejuarão, e toda a nação vai jejuar comigo. E depois de 3 dias, eu irei e me apresentarei diante do rei. Se eu morrer, morrerei. Então, no capítulo 5, depois dos 3 dias de jejum, a Bíblia diz que ela se veste dos seus trajes reais e se apresenta no jardim do palácio. O lugar onde Vasti se recusou a ir. Depois do chamado do rei, ela se apresenta voluntariamente, com a possibilidade de ser exterminada. A unção de Deus te prepara, não para ter uma vida mais confortável. A unção de Deus te prepara para morrer mais rápido. Para morrer para si mesmo. E começar a dar a sua vida em favor das próximas gerações. Parar de viver só pensando no meu agora. E começar a ver como Deus vê. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. A sua família, a sua descendência será poderosa na terra. Mas você precisa dar a sua vida por eles. Clame por eles. 3 dias de jejum. O casamento está detonado. Por que você não passa 3 dias de jejum, mulher? Ajoelha diante do Senhor e vai clamar pelo seu marido. Antes de você querer, vou abandonar a mesa porque esse homem não está com nada, e você fala mal dele para os seus filhos, fala mal para o seu vizinho, fala mal para a sua família, e você não o abençoa, você está perdendo seu casamento, porque você não está se ungindo com mirra. Morra um pouco mais para si mesmo e clame. Clame por seus filhos. Pais, clame por seus filhos. 3 dias. Vamos decretar o jejum de Esther. O jejum da gratidão. Onde eu não vou mais pedir. Onde eu só vou agradecer. E eu vou começar a ver o que tem de bom na minha família. Deus, obrigado pelos meus filhos. Eu começo a ver, começa a notar as coisas boas. E você vai parar de falar o negativo. E você vai começar a agradecer a Deus. Tudo de bom que tem dentro da sua casa. 3 dias de jejum de gratidão. Você já viu falar isso? Vai começar na sua casa. Na minha casa não entra murmuração. Porque onde o Espírito Santo está é onde eu quero estar. E o Espírito Santo não habita onde tem murmuração. Ele habita no meio da adoração. Então a minha casa será uma casa de adoração. Amém? Espírito Santo, tu és bem-vindo. A palavra de Deus diz, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu vou entrar e eu vou cear com ele. E o Espírito Santo quer cear lá na sua mesa. Prepara uma mesa. Abençoa seus filhos, abençoa sua casa. Faça um banquete de Esther. Esther, enquanto ela jejuava, preparou um banquete para o rei. E quando ela chegou na presença do rei, que o rei podia até matar, ele estendeu o seu cetro e falou, minha querida, minha amada, que saudade. O que você quer? O que você quer? Até metade do rei não é seu. Pede, o que você quer? Ela falou assim, não, eu não quero nada. Só quero a sua presença. Vem para a minha casa. A minha casa sem a sua presença não tem graça. Eu preparei um banquete para você. Vem para a minha casa. E traz o inimigo também. Para a gente mostrar para ele como nós somos um. Como eu te amo e quando você me ama. Vamos desmascarar o inimigo no meio da nossa adoração. No meio do banquete da adoração, da alegria, da presença, da unidade, da comunhão. Eu creio. E eu tenho visto Deus fazer coisas sobrenaturais, curas sobrenaturais, através dessa unção. Então, naquele momento, quando ela... Gente, vocês me dão mais 5 minutinhos? Ok. 5, 10, 15... Brincadeira. Quando a Bíblia diz que, então, ali no meio do banquete, o rei pergunta de novo, o que essa mulher quer? Né? E ela fala assim, não quero nada, não. Vem amanhã de novo. Porção dobrada. De banquete.
Aí ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir. Até que ele honrou Mardoqueu. E quando chegou lá no outro dia, ela abre o seu coração para o rei e disse: olha, se fosse qualquer coisa, eu não falaria nada. Ela vai para os pés do rei, se ajoelha dele e diz: mas nós, eu, a minha casa, a minha família, todo o meu povo, fomos vendidos para sermos totalmente exterminados. Mas você tem o poder de remover esse decreto de morte. Por isso eu estou aqui na sua presença. E sabe o que aconteceu? Ele então, na mesma hora, mandou que aquela forca que estava preparada para Mardoqueu fosse para o seu inimigo. E Amã foi enforcado. E todos os bens da sua família foi dado para Esther. Todos os bens dos seus inimigos se tornaram da família dela. Naquela hora. Deus amado. Mas só que aconteceu o seguinte. Foi exterminado o inimigo morreu. Sim, mas só que o decreto do rei não tem jeito de ser anulado. Então eles ainda seriam exterminados no dia marcado. Aí no capítulo 8, queria que você abrisse comigo lá, para terminar aqui. Naquele dia, o rei Xerxes deu à rainha Esther todos os bens de Amã, o inimigo dos judeus. E Mardoqueu foi trazido à presença do rei, porque Esther dissera que ele era seu parente. Isso aí fala sobre seus líderes sendo honrados, quando você honra o rei. O rei tirou o seu anel, selo, que havia tomado de Amã, e deu para Mardoqueu. E Esther o nomeou administrador dos bens de Amã. Versículo 3. Mas Esther tornou a implorar ao rei, chorando aos seus pés, que revogasse o plano maligno de Amã. Porque o rei, ele tinha morrido, mas o decreto continuava valendo. O rei então estendeu o cetro de ouro para ela. E ela se levantou diante dele e disse: se for do agrado do rei, se posso contar com seu favor, e se o rei considerar justo, escreva uma ordem revogando as cartas que Amã escreveu para que todos os judeus fossem exterminados. Pois versículo 6, como suportarei ver a desgraça que cairá sobre o meu povo? Como suportarei a destruição da minha própria família? E o rei respondeu à rainha: mandei enforcar a Amã, dei os seus bens a você, porque ele atentou contra os judeus. Versículo 8, escrevam agora outro decreto em nome do rei, como melhor lhes parecer, e selem com o anel selo do rei, porque nenhum documento escrito no nome do rei e selado com o seu anel pode ser revogado. Sabe o que aconteceu aqui? Esther entrou no seu terceiro e pleno tempo. A plenitude do seu propósito começou aqui. O tempo da autoridade. Quando ela falou: rei, escreve outro decreto, por favor, cancela. Muda a história da minha família. Sabe o que o rei falou para ela? Esther, lembra-te quem você é. Olha para a sua mão. Tem uma aliança na tua mão. Tem um anel selo na tua mão. Você tem não apenas a minha intimidade, você tem a minha autoridade. Escreve você. Escrevam vocês agora. Agora escreve. O que é que você quer? O que é que você quer que aconteça? Até quando você vai chegar na minha presença esperando que eu faça tudo? Você é minha parceira de aliança. Você pode governar comigo. Você pode reinar comigo. Senta comigo no trono. Assenta comigo no trono. Começa a reinar. Começa a emitir decretos de vida onde havia decretos de morte. Porque você, minha querida, você, igreja amada, preciosa do Senhor, assume o seu lugar de conquista no reino de Deus.
Você não está aqui na terra, você não é imigrante ilegal. Você está aqui na terra que é do Rei dos Reis e que por acaso te ama e que te constituiu amada dele, que te colocou uma aliança. Então, se você tem uma aliança, você tem o nome dele, você tem um reino, você tem o sangue dele, você tem a autoridade dele. E se você selar com o selo, que é a pessoa do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo sobre você, quando você sela e você crê, e isso eu creio que é quando você pega a palavra, porque a palavra de Deus é o registro do sopro do Espírito Santo. Quando você proclama o que está escrito na palavra, você concorda com aquilo que o Espírito Santo diz, e aí não pode ser revogado, porque nenhuma palavra do rei volta vazia. Nenhum decreto do rei pode ser cancelado. O que é que você quer que aconteça na sua família? O que é que você quer que aconteça na sua casa? Faça uma lista agora, diante do Senhor. Comece a visualizar o que Deus já fez por você. E a Bíblia diz que aquele dia, que era para ser um dia de extermínio, se tornou um dia de festa e um dia de grande alegria. Deus mudou a sorte do povo, porque uma mulher resolveu acreditar que é possível andar debaixo de uma unção sobrenatural de Deus e trazer um grande avivamento na nação e nas nações. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Esse é o chamado de Deus para você. Eu tenho uma frase para você. Quanto maior for a sua intimidade, maior será o nível da sua autoridade. Por que Esther foi escolhida para entrar ali? Porque ela tinha intimidade. A chave da autoridade é a intimidade. Se você guardar o seu coração e a sua adoração, ninguém te segurará. Essa igreja vai crescer, porque está com o coração no lugar certo. Amém? E eu orei muito ao Senhor para estabelecer um memorial de bênção sobre as nossas casas, sobre a nossa família, que fosse uma chave da conquista dessa conversão de coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E Deus me deu uma canção de bênção que os pais cantam para os filhos. Eu queria chamar o Ministério de Louvor para a gente encerrar fazendo essa ministração. E amanhã de manhã nós vamos falar especificamente sobre isso, sobre o poder da bênção dos pais sobre os filhos. E como nós podemos cancelar maldições geracionais através da bênção de Deus. E como fazer isso dentro da nossa casa, trazer esse memorial de bênção. Então essa canção eu fiz para o Nicolas,